Aleluia. Quem quer mais a presença de Deus? Quem quer mais a presença de Deus? Aleluia. É só fazer assim com o seu coração. Receber aquilo que Ele tem para você hoje à noite. Amém. Culto maravilhoso, como já foi mencionado. Mas Deus tem mais um pouquinho para você. Ficamos contentes por aquilo que nós já ouvimos. E o tema para hoje, o Pai Celeste nos sustenta. Tenho certeza absoluta que Ele te sustenta. Mateus 6, 25 a 34. O Pai Celeste nos sustenta. Nós sabemos que o sustento sempre tem uma finalidade. E nós vamos descrever o porquê. Primeiramente, para gerar vida. Se não há sustento, vem a morte. Este texto fala 7 vezes. Não vos preocupeis, não andeis ansiosos, não vos preocupeis com amanhã, não andeis ansiosos, que comer, com vestir, não vos preocupeis. 7 vezes fala este texto. É importante saber, um passarinho, nós vamos falar muito texto. Ele precisa do alimento do ninho para procriação. Assim é o ser humano. Assim é a sua geração. Eu gostaria que hoje à noite você saísse daqui mais totalmente diferente. Totalmente assim comprometido com aquilo que você vai ouvir. Porque isto vai mudar a tua geração. Muitas vezes quando os pais não entendem, ou só ouvem, os filhos é que pagam. As gerações é que pagam. E Deus nos sustenta para sustentarmos o quê? A geração. As nossas gerações. E quem está anotando, lembre-se disto, a vida tem o seu início, mas ela não tem fim. A vida inicia, mas ela não tem fim. Com Deus ou sem Deus, mas ela não terá fim. E é tão gratificante, tão maravilhoso sabermos que nós temos um Deus. Ele é o começo, meio e fim. Jesus Cristo ontem, hoje e para todo sempre. É o Deus, a presença dele. Mas vamos ler o texto de Mateus, você já deve ter aberto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Quem vale mais do que uma ave? Amém. Eu também. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quer dizer, um dia, um minuto, uma hora ou alguns segundos. Por que andeis ansiosos? Quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo.
não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua história, se vestiu como qualquer deles. Quer dizer, a beleza, a diversidade das flores, da natureza, aquilo que Deus produz. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, como hoje existe, e amanhã é lançado no forno, quanto mais vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos. Não é fácil, né, Gilson? Quando está na situação. Mas que bom que o irmão venceu. E outros vencerão. E continuando, diz a palavra de Deus: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai primeiro o reino de Deus. Fala comigo, buscai primeiro o reino de Deus. Amém. E a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Nós não sabemos. Pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. A palavra de Deus está cheia de promessas. Desde o pecado de Adão e Eva, Deus já prometeu que ia pisar na cabeça da serpente. E é por isso que, isso eu fiz muitas vezes, pode ter certeza, serpente mesmo, mas quer dizer também o pecado. E nós sabemos quando se refere ao sustento, é também para gerações. Precisa ter saúde para a procriação. E Deus quer que o mundo conheça, na sua plenitude. Já ouvimos o louvor que existe 24 horas por dia. Ele não para. Ele não para. São bilhões de anjos com trombetas. É algo inimaginável, algo indescritível, que nós jamais poderemos entender a mente humana. Como será maravilhoso na eternidade. Por isso diz: não andeis ansiosos pela sua vida. Não andeis ansiosos. Já ouvimos que a ansiedade deixa a pessoa impotente, cega diante das promessas do Pai. Quando a pessoa está ansiosa, ela só pensa naquele problema, no fracasso, na derrota. Mas esquece que existem centenas para cada dia, uma promessa para você. Por isso que nós precisamos focar, e quando nós focamos, Deus, a ansiedade diminui. Não que ela não existe, ela existe. Diz que uma vez um homem folgado, não é o problema de vocês aqui. Diz que ele falou: eu não vou trabalhar, porque o que é do homem, Deus vai trazer na cama. E lá estava o preguiçoso, e o irmão dele levantou. De repente, quando ele quis levantar, pegou debaixo da cama, assim, queria pegar os chinelos. Lá ele pegou um pedaço de favo de mel, mas aquela redondo, não sei como é que chama. Não é favo de mel, mas aquele onde as abelhas... Porque o irmão dele foi apanhar, quando estava cheio de abelhas, jogou debaixo da cama, e as abelhas saíram, porque tinha luz lá fora, e o quarto estava seguro. E o preguiçoso, café da manhã, veio com mel. Então existe aquele ditado: mas isto Deus não aprova, pode ter certeza. Nós devemos fazer planos, nós devemos orar, e a palavra de Deus nos diz em Pedro: lançando
sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aqui nós já poderíamos parar, gente. Se você lança diante de Jesus, olha, eu não consigo, vou orando, vou confiando. Toda a vossa ansiedade, se Ele cuidou de você até hoje, Ele não é homem para desistir na metade do caminho. Este é Deus. É maravilhoso. Sabemos que muitas famílias lutam, isso é normal. Aí vem a ansiedade, vem a segurança, mas eu diria, leia primeiramente, antes de começar a trabalhar, aquilo que nós estamos proporcionando para vocês. Porque justamente essa semana falou sobre ansiedade. E este estudo foi que Deus me deu há 15 dias na oração. Como é importante, mas também falou essa semana sobre Lucas. E sabemos as preocupações em relação aos filhos, do estudo, bom emprego, os estudos, como que vai ser, bom casamento, tudo isso é normal. Mas você não resolve, meu irmão. É somente Deus. Não devemos aprender, aliás, nós devemos aprender a confiar no invisível, no sobrenatural. Jesus fala muito pela fé. Lembra-se da mostarda, que parecia um piolinho? E quando ela cresce, chega até 4 metros. E se a fé de vocês é como um grão de mostarda, então você pode dizer para este problema, e ele sai. Não precisa nem chamar o pastor. Você mesmo pode orar. Lembra-se da multiplicação dos pães. Eram 15.000 pessoas. Era deserto. Olha, uma promessa, gente. E Jesus, com 3 peixes e 2 pães, Ele multiplicou, pessoas foi fartura, comeram à vontade, e sobraram o que? 12 cestos. Por quê? Lembra isso. E quem anota, anota isso. Os 12 cestos são os 12 meses do ano. Jesus quer dizer, eu cuido de você, não precisa ficar preocupada. Não perca o sono, porque todo mês você terá aquilo que você precisa. Não talvez o que você gostaria, mas aquilo que você precisa. Deus cuida, diz no versículo 26, para alimentar as vidas, fortalecer e gerar outras vidas. E não é mais o alimento, nos diz a palavra de Deus, e quem não é mais a vida do que o alimento, nem comparação. A vida foi gerada por Deus, e a vida espiritual continua com Deus. Eu só posso dizer, se você não tem certeza da vida eterna, não saia hoje à noite sem Jesus. Você verá o que Deus tem preparado realmente na eternidade. Quem pode acrescentar, por exemplo, na vida o que? 1 centímetro, ou um segundo. Quando chega a hora a gente vai. Chegou a hora, Jesus virá. Por isso Jesus diz, não, deixa o amanhã comigo. Me sirva enquanto eu te deixar na terra. Depois nós veremos, haverá festa. Por exemplo, já trocam a cabeça de animais. Sabiam disso? Já estão cortando a cabeça do cachorro e colocando uma nova cabeça. Porque eles querem substituir o homem, mas não vão conseguir. A vida foi Deus que gerou, com o sopro do Espírito Santo. E foi com o poder do Espírito Santo que ele foi tirado da morte, do túmulo, diz Romanos, capítulo 8.
E este mesmo Deus vai nos levar para a eternidade. A Bíblia fala no versículo 30, homens de pequena fé. Quando vem o medo, a insegurança, eu quero encorajá-lo. Se coloca diante de Deus. Não fique em casa na televisão, porque isso não vai te ajudar. Mas é a palavra de Deus. É aquilo que Deus tem para você e sua vida. Pode demorar, mas Deus tem. Lembra seus discípulos, não valeis vós mais do que os pássaros, os passarinhos. Quem de vocês já viu passarinho na árvore? Nós temos algumas árvores e temos bastante passarinho, só falta agora fazer umas casinhas. Eu espero que o Silso e o filho dele vão fazer. Tem canário, tem sabiá, tem diversos, acordam a gente, mas eu olho, eles não ficam lá de bico aberto, para que venha voando uma minhoca, alguma coisa. Eles vão lá na jabuticaba, que é meu. Lá eles comem. Note como Deus é inteligente. A gente planta e alimenta os bichinhos. E depois de manhã eles nos acordam. Que beleza. Então se a gente não vai antes, eles comem tudo. Vai atrás na hora que colher o trigo, os passarinhos não vão atrás, não vão esperar. Eles vão procurar comida e sempre caem nas estradas, principalmente no Brasil. Elas sempre estão de papo cheio, né? Note como Deus é maravilhoso, como Deus faz. Não vos inquieteis com que comer ou vestir. O pastor Arthur falou domingo que o povo estava preocupado, estava ansioso, o povo de Israel. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Aquele lugar se chama Descanso e Abundância, porque eram 70 coqueiros e 12 fontes para 2,5 milhões de pessoas. Deus não deixou ninguém morrer de sede. Os que morreram, morreram pela desobediência, pela rebeldia, mas não por sede ou por comida. Isto Deus dava um jeito, porque Deus não falha. Lembra seus discípulos no barco. Jesus falou, vamos atravessar a margem. Foi falado na liderança. E Jesus mandou uma tempestade para provar a sua fé. E eles começaram a gritar, assim somos nós. E Jesus fala, homens de pequena fé. E a fé vem pelo ouvir, diz Romanos 10. E ouvir o que é a palavra de Deus. É a meditação. Não deixam de ler isto diariamente nas suas vidas. É importante nós estarmos sempre sintonizados com Jesus. Não temas, isto é importante. Segundo, pequeno povo, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino dos céus. Primeiramente é o alimento. Aqui está um pouco esboçado, esse seria o ponto 2. Então ele nos alimenta para que nós possamos alimentar outras pessoas, para que o reino de Deus se espalhe. Jesus não deu isso para anjos, Jesus não deu isso para outras pessoas, mas deu para pessoas, para você e para mim. Nós somos os seus mensageiros, nós somos os seus embaixadores de Cristo aqui na terra. Por isso que a nossa vida deve ser diferente. E aqui eu quero dar um elogio. Não sei se as meninas estão aqui, não estou vendo o Marcos. Não sei. Estão fazendo vestibular, nós oramos ontem. A Rosane, se não me engano, fez aniversário. E daí 19 pessoas aqui da comunidade foram para um acampamento. E a mãe da Rosana pagou tudo.
Ela falou, na hora que eu encontrar o pastor, eu vou avisar. Eu vou avisar pelo comportamento que eu não vi isso em lugar nenhum. Como eles são educados, é um povo diferente. Não tinha nada de namorico, tinha a hora da piscina, ia todo mundo para a piscina. Aí o outro falava, vamos agora orar. Se ajoelhava lá na grama, tinha muita gente, mas ficavam juntos, oravam, cantavam louvores. Ela falou, fale isso para os seus líderes, porque são líderes de primeira. Então isto que é importante saber e ouvir. Isto é implantar o reino de Deus, sermos sal e luz. E a palavra de Deus nos mostra em 1 Coríntios 1:3, entre outras coisas. 1 Coríntios, esse já foi, agora pode passar em Coríntios, tem? A Coríntios não, Lucas 8, 1-3. Vamos ler juntos? Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, seria Rolândia e bairros, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana, ó Carvalho aí, e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens, na minha Bíblia diz no reino. Aqui, por que Jesus nos alimenta? E diz, não vos preocupar. Aqui tem 3 coisas, eu diria, é a cartilha que Jesus deixou para a igreja, para o povo evangélico. Primeiramente, pregar as boas novas. Não há nada se não for as boas novas do evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho de Jesus Cristo tem poder, nos diz em Romanos. Eu não me envergonho, porque o evangelho é o poder de Deus para todos aqueles que creem. Romanos 1,16. E Jesus pregava, depois ele cura, então nós precisamos curar. Tem uma pessoa enferma, é um vizinho, é um parente, simplesmente vai lá e começa a orar, começa a determinar, não tenha medo, seja ousado, você tem o Espírito Santo. Então, em segundo lugar, libertar, primeiro salvar, precisa ter um encontro com Jesus para estar na eternidade. Sem Jesus não tem céu. Aí vem o que? A cura, mas daí depois vem o que? O sustento no reino de Deus. Então são as 3 coisas. É uma agenda. Pregar o evangelho, além disso eu diria orar, mas também para curar e também contribuir. Isto é o reino, isto Deus não deu para anjos, deu para você que é membro da comunidade evangélica Siloé. Hoje, por exemplo, estou com uma camisa bonita, vocês já viram, né? Veio de uma célula, foi do meu aniversário. Eu ganhei diversas, mas o que eu fiz? Eu dei o dobro no bazar, para abençoar outras vidas. E quem vendeu sabe, eram camisas boas por R$10. Valeria 50, 60 ou mais. Para abençoar outras pessoas. Por isso que as coisas vão bem comigo. Porque eu invisto no reino de Deus. Eu sei o que Deus diz. Pastor Arthur não é pastor porque é filho de pastor. Mas com 5 anos ele começou a dizimar no reino de Deus. E nunca mais parou. E por isso ele é abençoado assim. Tem uma esposa tão linda, tão eficiente. Amém? Vamos aplaudir? Aleluia! Amém. É maravilhoso. Eu e a Graça ficamos maravilhados. Deus sempre dá mais do que a gente pensa. Mas eu quero dizer a você, se o povo de Deus
não dizimar, não for fiel, é a segunda parte que eu já falei. Primeiro, sustento, comida. Mas agora o financeiro para o reino de Deus foi dado para nós, para expandir, para pagarmos o aluguel, para mantermos a sede e tantas outras coisas. Então, porque é uma ordem de Deus, para que os teus filhos, você não está investindo no pastor, ou a igreja não é nossa, nós vamos um dia, mas vocês vão ficar, as gerações vão ficar. Então é para os seus filhos, se você ama, então invista, mas faça isso mensalmente. E não faça isso um mês e depois para, porque o aluguel é todo mês, as despesas é todo mês. Então eu gostaria de incentivar. E aí no final nós vamos ouvir: fostes fiel, no pouco sobre o muito te colocarei. Servir o Senhor nesta vida, o reino de Deus, porque Deus deu isto para nós, para a igreja, para o seu povo. Isto é muito importante. Certa vez, eu preciso encurtar que tenho mais coisa, o Senhor é que tira e dá, Êxodo 2, 6. O Senhor é que tira a vida e a faz descer, a sepultura e faz subir dela. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece. Eu pus Êxodo, mas é Samuel para quem está anotando, tá? O Senhor é que tira a vida e o Senhor a faz descer na sepultura e a faz subir. Fez isto com Lázaro, vai fazer no dia da sua volta. E o Senhor empobrece e Ele enriquece. De uma hora para outra você pode começar uma firma. E Deus vai abençoar tanto, que você vai começar a investir mais e mais no reino de Deus, que poderia contar exemplos. Como o dono do sabonete. Ele começou com 10%. Jesse Lever, se não me engano. Hoje ele dá 90%. E não sabe onde pôr uma multinacional. E só fica com 10%. Investe tudo em missionários no reino de Deus. É uma forma de nós implantarmos o reino de Deus. Participar das orações, participar da célula, convidar pessoas. Nós ainda podemos dobrar este ano, mas depende também da sua fé. Nós podemos dobrar este ano, se cada um trazer uma pessoa. Nós podemos dobrar as pessoas que sejam salvas, sejam tiradas do lamaçal e do pecado. Porque a palavra de Deus nos diz isso. Deus sabe como você está servindo no reino de Deus. Nada escapa, porque Ele tem um livro, Ele anota tudo. Amém? Não tenta enganar o pastor. Esse você pode enganar, mas Deus não. É tudo anotado. Seja fiel. O reino foi dado para nós. E nós precisamos. Dias atrás eu profetizei aqui, numa oração, que a fila seria encurtada os que estão fazendo, levando currículos. E hoje ficamos sabendo 2 pessoas. Notem como Deus ouve. E não é porque eu quis, porque Deus mandou dizer. Isto é Deus. E Deus vai continuar para implantar aqui o reino de Deus. Deus sempre é parceiro nosso e nunca inimigo. Deus não quer tirar. E aí podia contar tantas e tantas experiências. Vosso Pai Celestial o sustenta, não valeis mais do que as aves. Então Deus é maravilhoso, Ele sustenta. Não vou dialogar, mas só repetir a agenda de Deus. Pregar o Evangelho, orar pelos enfermos e dizimar. Isso é sustentar o reino de Deus. Se você entender estas 3 coisas, anotar, e a partir de hoje levar isto a sério, muita coisa teus filhos, teus netos vão colher, você pode saber. Isto é muito importante.
Agora nós vamos para o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Provisão, nada. Não que eu quero, mas vai ter, pode passar. Nada me faltará, pode passar. 2. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes, o alimento, o melhor, aqui na terra e muito mais no céu. Então Ele dá o melhor, como nós também queremos sempre dar o melhor. Então, Ele faz das ovelhas, Ele faz uma comparação, pode passar. 3. O Senhor me guia pelo caminho certo, a direção. Quando eu consulto a Deus a minha cobertura, eu erro menos. Mas quando eu quero fazer as coisas do meu jeito, aí não precisa falar o resto. Procura mais a tua cobertura, os teus pastores. Vamos continuar, o Senhor me guia. O Senhor está comigo mesmo no vale da morte, segurança, na sombra do vale da morte. Pode morrer, mas Jesus vai, a alma vai para o céu e a terra. O corpo volta para a terra, pode continuar. Tem 4 ainda. Não? Só 3, mas para mim tem 4, deixa eu ver. 3. Provisão, alimento, caminho certo e segurança. O 3, né? A segurança. Quer dizer, ninguém pode nos dar mais segurança do que Jesus, o Filho de Deus. Ele diz na sua promessa e jamais vai falhar. E continuando, certo amigo agrediu seu amigo, espancou, o feriu bastante, mas depois fizeram as pazes. Aí um dia eles falaram, vamos nadar, foram nadar. E de repente, ele foi mais fundo, não sabia nadar. Aí o que aconteceu? O outro amigo que havia o espancado, o salvou, ele escreveu na pedra. Hoje, primeiro eu apanhei do meu melhor amigo, hoje o melhor amigo me salvou. Notem como as coisas mudam. Nunca fala desta água, não bebo. Então é importante sabermos que o reino foi confiado a nós. E nós precisamos assumir isso. E Jesus nos promete isso. A finalidade, para concluir, é sustentar vidas e para gerar outras vidas. Quer dizer, é sustentado, as crianças são alimentadas, elas crescem, chegam à idade, casam e vão ter o que? A sua família. Assim é com os passarinhos, é com tudo. E no reino de Deus a mesma coisa. Dia 27 vamos ter o batismo e a aceitação de membros. É o crescimento, a expansão do reino de Deus. O Pai sempre cumpre as suas promessas. Agora tem mais um texto, em Apocalipse, capítulo 7, para finalizar. Por isso eles estão diante do trono, quer dizer, o povo de Deus, e o servem de dia e de noite no seu santuário. Agora você já pensou que não precisa, vai chegar um dia que você não vem mais no culto aqui, mas você está diante do trono de Deus, para servir a Jesus que está sentado no trono de Deus. É o encerramento do reino de Deus aqui na terra e continua no céu, só de uma forma diferente, sem dor. E continua ainda, e aquele que está sentado no trono, Jesus, estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome. Não precisam mais procurar emprego, viu? Nunca mais terão sede. Procurar água, não cairá sobre eles sol, nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará para as fontes de água viva. Quer dizer, sempre tem água fresca, como aquelas 12 fontes no deserto. É algo que não está para descrever aquilo que Deus está esperando e o que Deus tem preparado para todos nós. E Deus enxugará dos seus olhos
seus olhos toda lágrima. Quer dizer, vai ser uma festa total. Então, finalizando, primeiramente o sustento. Em segundo lugar, o reino de Deus. Fala comigo, sustento. Implantar o reino de Deus. E em terceiro lugar, sermos recebidos na eternidade. Sermos recebidos na eternidade. Quer dizer, são as promessas de Deus se cumprindo. Se cumprir, é maravilhoso sabermos. Vale a pena servir este Deus. E eu espero que você possa levar hoje à noite aquilo que você ouviu. O Pai sempre vai cumprir as suas promessas como Ele cumpriu até hoje. É maravilhoso. Poderíamos continuar a falar muitas e muitas coisas. Vamos nos colocar em pé. Vamos refletir um pouco mais agora sobre aquilo que você ouviu. Talvez você não tenha certeza da vida eterna. Este é o momento. Talvez você está ansioso, preocupado para o que comer, o que vestir no amanhã. Vamos colocar diante de Deus. Você talvez não tenha certeza da salvação. Ou você não é dizimista, não ajuda a expandir o reino de Deus. Então, tudo isso hoje, né, o pastor Arthur, depois nós vamos orar. Mas já fica pensando e vamos ouvir aquela música que eu pedi, né?